Pare agora, olhe para dentro e reconheça sua exaustão. Você está cansado, devastado, no limite absoluto do colapso emocional. Não minta para si mesmo por mais um segundo sequer. Esta farsa já durou tempo demais. Você está exausto até a medula dos seus ossos. Continua fingindo estar bem, mantendo aquela pose de inquebrantável que todos esperam. Aquela máscara de força que se tornou tão pesada que mal consegue sustentá-la. Mas por dentro, algo desmorona ruidosamente, colapsa impiedosamente. A cobrança implacável e constante para parecer inabalável está te dilacerando em silêncio, destruindo suas fundações mais profundas, corroendo sua essência verdadeira. A verdade que ninguém jamais teve coragem de te dizer, que evitaram mencionar a todo custo, é tão simples quanto devastadora. Enquanto você continua tentando evitar a dor com todas as suas forças, com todas as suas estratégias engenhosas, ela continua te controlando subterraneamente, dominando cada aspecto da sua existência, ditando suas escolhas sem que você perceba. As palavras dos outros machucam profundamente, os silêncios matam lentamente, não porque são particularmente fortes ou cruéis, não porque possuem poder intrínseco, mas porque tocam feridas abertas e não cicatrizadas dentro de você, chagas emocionais que você se recusa a tratar, preferindo cobri-las com curativos temporários. A chave para sua libertação não está em construir muros mais altos ou defesas mais sofisticadas. Está em parar de fugir do que te atormenta, do que te persegue nos pesadelos e nos momentos de silêncio. Encare agora mesmo essa verdade, incômoda que tem evitado por tanto tempo, que tem contornado desesperadamente como se fosse um precipício. Não existe crescimento sem desconforto. O conforto é a prisão dourada que te mantém exatamente onde está. O que você teme confrontar é exatamente o que precisa enfrentar para finalmente se libertar das correntes invisíveis que carrega há tanto tempo. Você tem vivido uma mentira conveniente, uma ilusão confortável de que pode continuar adiando o inevitável confronto consigo mesmo. Mas esse adiamento só aumenta o peso que carrega, só amplifica a dor que evita. A exaustão que sente não é apenas física, é uma exaustão existencial, o resultado direto de viver contra sua própria natureza, de sufocar sua verdade para agradar expectativas externas. Cada dia que passa fingindo estar bem, cada momento que desperdiça mantendo aparências, é um dia a menos de vida autêntica. O preço dessa negação é alto demais. Relacionamentos superficiais, potencial desperdiçado, vitalidade drenada por máscaras que já não consegue sustentar. Esse estado de esgotamento não é normal nem necessário. É um sinal gritante de que sua alma está morrendo lentamente sob o peso das expectativas alheias e suas próprias cobranças implacáveis. A verdadeira força não está em suportar silenciosamente, mas em ter a coragem de admitir sua vulnerabilidade, de honrar suas limitações, de reconhecer que precisa de descanso, cura e renovação. Este é o momento de romper com o silêncio que te consome, com a negação que te destrói. É tempo de admitir que está lutando para manter-se à tona enquanto sente que afunda. Sua alma está implorando por autenticidade, clamando para que você abandone essa performance exaustiva de perfeição e invulnerabilidade. O esgotamento que sente é a última linha de defesa do seu ser mais profundo, um alarme desesperado que não pode mais ser ignorado. Cada fibra do seu corpo está gritando por descanso, por aceitação, por compaixão própria. Chegou ao limite do que pode suportar sob essa pressão constante de fingir que tudo está bem, quando claramente não está. É hora de honrar esse cansaço como um sinal sagrado, um mensageiro que traz a verdade que sua mente tem evitado reconhecer.
Desperte. Confronte sua sombra. Carl Jung, com sua perspicácia implacável, com sua visão que penetra as camadas mais profundas da psique humana, dizia: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Esta é a verdade profunda que precisa compreender imediatamente, sem mais delongas ou hesitações. O que verdadeiramente dói em você não é o que os outros fazem ou dizem, não são as circunstâncias externas ou os desafios cotidianos, mas o que isso violentamente ativa dentro do seu ser mais profundo, as feridas ancestrais que carrega. São velhos traumas enterrados que nunca foram propriamente integrados à sua consciência, nunca foram expostos à luz curativa do reconhecimento pleno. Eles permanecem como fantasmas persistentes, assombrando cada decisão, sabotando cada passo, minando cada possibilidade de crescimento autêntico. Você deve entender de uma vez por todas, com clareza absoluta, que ignorar a dor não a elimina, apenas a faz retornar com máscaras cada vez mais elaboradas, disfarces cada vez mais sofisticados, ansiedade paralisante que congela sua ação, raiva descontrolada que destrói relacionamentos, autodepreciação cruel que diminui seu valor, comportamentos de sabotagem sistemática que impedem qualquer avanço significativo. O verdadeiro campo de batalha sobre o qual sua vida se desenrola não é visível aos olhos, não pode ser fotografado ou medido por instrumentos. Não está nas circunstâncias externas que você tanto tenta controlar obsessivamente, manipular, desesperadamente. Está nas profundezas da sua mente, nas cavernas escuras do seu inconsciente, onde memórias, associações e feridas primordiais determinam como você percebe e reage ao mundo ao seu redor. É hora de mergulhar nessas águas turbulentas com coragem inflexível, com determinação inabalável, pois só lá, nas profundezas de si mesmo, encontrará as respostas que busca desesperadamente, as chaves para a sua liberação verdadeira. As situações que mais te desestabilizam são precisamente aquelas que tocam em feridas não curadas, em dores não processadas que carrega desde tempos remotos. Quando alguém te rejeita e você sente uma dor desproporcional, quando uma crítica te devasta como se fosse uma sentença de morte, quando um pequeno fracasso te parece o fim do mundo, não é a situação atual que causa tamanha reação, mas sim a ressurreição violenta de velhas feridas, a reativação brutal de traumas passados que nunca foram propriamente integrados. O que você chama de personalidade, de temperamento, de jeito de ser, muitas vezes é apenas um conjunto de mecanismos de defesa cristalizados, estratégias de sobrevivência que desenvolveu para proteger-se de dores que pareciam insuportáveis. Em momentos de extrema vulnerabilidade, seus maiores medos não são arbitrários, são reflexos precisos de suas feridas mais profundas. Suas reações exageradas não são falhas de caráter, são sinais luminosos apontando exatamente para onde precisa direcionar sua atenção curativa. Esses comportamentos automatizados, essas respostas impensadas que surgem em momentos de pressão, não são defeitos inerentes à sua personalidade, são cicatrizes invisíveis que carrega de batalhas que travou sozinho, sem as ferramentas necessárias para processá-las adequadamente. Cada vez que você reage de forma desproporcional, cada vez que se sente devastado por algo aparentemente pequeno, está recebendo um convite precioso para a autoconsciência, uma oportunidade única de iluminar os cantos escuros da sua psique, onde se escondem seus maiores tesouros de transformação. Compreenda que os padrões destrutivos que detecta em sua vida não surgem por acaso. São manifestações externas de conflitos internos não resolvidos. São gritos desesperados da sua alma pedindo atenção, reconhecimento e cura.
Abandone suas máscaras. Despoje-se completamente dos disfarces elaborados que criou meticulosamente ao longo dos anos. Retire corajosamente as camadas de proteção artificial que não servem mais ao seu crescimento autêntico. Veja com olhos finalmente desvelados e perfeitamente lúcidos, como a maioria esmagadora das pessoas ao seu redor constrói deliberadamente muros impenetráveis e intransponíveis ao redor da alma vulnerável. Fortalezas aparentemente inexpugnáveis e invioláveis para proteger desesperadamente vulnerabilidades profundamente humanas que temem mostrar ao mundo. Observa atentamente com atenção plena e implacável, como fingem convincentemente não se importar com rejeição ou crítica, como ostentam orgulhosamente indiferença cuidadosamente calculada, como proclamam arrogantemente invulnerabilidade absoluta diante das adversidades da vida. Mas por dentro, nos recantos secretos e inacessíveis, que ninguém mais consegue ver ou acessar, continuam silenciosamente sangrando sem parar, dia após interminável dia, hora após hora angustiante, minuto após minuto agonizante, ano após ano devastador, carregando pesadamente feridas emocionais profundas que nunca se fecham completamente nem cicatrizam adequadamente. O que muitos chamam orgulhosamente de frieza emocional admirável, exibindo como distintivo, precioso de honra inquestionável ou sinal evidente de força superior indiscutível, é, em sua essência mais crua e verdadeira, apenas medo primordial, disfarçado astutamente de proteção necessária, terror existencial camuflado habilmente de virtude louvável. A força emocional verdadeira e autêntica, aquela que genuinamente transforma vidas radicalmente e altera permanentemente trajetórias existenciais, não vem jamais da negação obstinada e sistemática das emoções. Vem necessariamente da integração completa e honesta do ser fragmentado, do abraço consciente e amoroso de todas as suas partes contraditórias. Não consiste absolutamente em tornar-se artificialmente invulnerável, como uma fortaleza impenetrável e fria, blindada impiedosamente contra qualquer sentimento humano genuíno, mas em reconhecer corajosamente suas dores lancinantes inegáveis, seus medos paralisantes profundos, suas inseguranças fundamentais enraizadas, e ainda assim, escolher conscientemente agir com lucidez impressionante e determinação inabalável diante de qualquer tempestade emocional devastadora que se aproxime ameaçadoramente. É precisamente aqui, exatamente neste ponto crítico de inflexão crucial, nesta encruzilhada absolutamente decisiva da sua jornada, que começa verdadeiramente o autêntico processo transformador de individuação descrito por Jung com tanta precisão visionária, onde você finalmente deixa definitivamente de apenas reagir automaticamente ao mundo, como um fantoche impotente de seus condicionamentos passados limitantes, e passa corajosamente a habitá-lo com presença plena, consciência expandida e soberania absoluta, tomando finalmente as rédeas do seu próprio destino único com mãos firmes e decididas. Esta é a diferença fundamental e essencial entre meramente existir e verdadeiramente viver plenamente, entre sobreviver mecanicamente por inércia e florescer abundantemente com propósito, entre respirar instintivamente por hábito biológico e inspirar conscientemente com propósito transcendente. Não aceite mais submissamente uma vida pela metade, fragmentada dolorosamente e diminuída injustamente, quando o todo glorioso lhe pertence legitimamente por direito inalienável e sagrado.
Você tem vagado desorientadamente pelo mundo usando máscaras excessivamente pesadas e sufocantes que já esqueceu completamente o rosto autêntico que existe misteriosamente por baixo delas, oculto até para você mesmo. Em cada ambiente social distinto, para cada pessoa aparentemente importante, você apresenta meticulosamente uma versão cuidadosamente editada e censurada de si mesmo, calibrada precisamente para maximizar estrategicamente a aprovação externa e minimizar desesperadamente rejeição temida. E nesse processo extremamente exaustivo e desgastante de manter artificialmente tantas versões diferentes e contraditórias de si mesmo, perdeu irremediavelmente o contato vital com quem realmente é em sua essência mais profunda. As máscaras protetoras, que antes serviam apenas para proteger temporariamente, se transformaram gradualmente em grilhões opressivos que aprisionam cruelmente sua essência mais autêntica e luminosa. A cada dia que passa, obstinadamente sustentando essas falsas personas elaboradas, um pedaço precioso da sua alma verdadeira atrofia silenciosamente, definha imperceptivelmente como uma planta privada de luz solar. Você se tornou tão extraordinariamente hábil e convincente em ser artificialmente quem os outros insistentemente querem que seja, que agora mal reconhece suas próprias necessidades fundamentais, seus próprios desejos autênticos, seus próprios valores essenciais. Essa dissociação progressiva de si mesmo é certamente a raiz mais profunda e oculta da sua inquietação constante e perturbadora, da sensação persistente e angustiante de vazio existencial que nenhuma conquista externa ou reconhecimento superficial parece satisfatoriamente preencher. Este jogo interminável e esgotante de tentar desesperadamente adequar-se servilmente a expectativas alheias está implacavelmente exaurindo sua preciosa energia vital, drenando impiedosamente sua criatividade inata e inestimável, obstruindo severamente seu fluxo natural de expressão autêntica. A máscara elaborada que você usa com tanta habilidade adquirida tornou-se uma prisão tão familiar e confortável que você confundiu perigosamente seus limites artificiais com os limites reais da sua própria identidade essencial. Mas você é infinitamente maior, imensamente mais complexo e profundamente mais misterioso do que qualquer papel limitante que tenha conscientemente assumido até agora na grande peça da vida. A genuína aceitação incondicional, que tanto ansiosamente busca desesperadamente nos outros, só virá definitivamente quando você primeiro aceitar completamente todas as partes contraditórias de si mesmo. As luminosas e as sombrias sem exceção, as fortes e as vulneráveis sem distinção, as que você exibe orgulhosamente com vaidade e as que esconde vergonhosamente com medo. O verdadeiro poder pessoal inabalável nasce exclusivamente desta aceitação radical e completa, deste abraço incondicional e amoroso a absolutamente tudo o que você autenticamente é, sem exceções, sem reservas, sem julgamentos limitantes. Rejeite a mentira. Recuse-se terminantemente a continuar vivendo na falsidade que tenha envenenado sua existência. Desde muito cedo na sua formação, desde os primeiros momentos crucialmente formativos da sua consciência em desenvolvimento, você aprendeu erroneamente, através de mensagens explicitamente verbalizadas e implicitamente comunicadas, que sofrer honestamente é sinal absolutamente inaceitável de fraqueza imperdoável e vergonhosa. Que chorar naturalmente é perda lamentável e imperdoável de tempo precioso que poderia ser produtivamente utilizado. Que vulnerabilidade genuína é falha fundamental e irreparável de caráter pessoal que deve ser ocultada a todo custo.
Foram mentiras poderosamente destrutivas, deliberadamente plantadas no solo extraordinariamente fértil e receptivo da sua psique em formação e desenvolvimento. Sementes tóxicas e venenosas, cuidadosamente cultivadas por uma sociedade profundamente doente que valoriza obsessivamente a aparência superficial em cruel detrimento da autenticidade essencial. Mas quanto mais obstinadamente foge, desesperadamente da dor inevitável, com mais determinação se esquiva ansiosamente do desconforto natural, mais implacavelmente ela te persegue incansavelmente, crescendo exponencialmente em proporção direta à sua resistência obstinada, amplificando-se dramaticamente com cada tentativa fútil de negação. Jung, em sua sabedoria transcendente e revolucionária, que corajosamente ultrapassou as barreiras limitantes do pensamento convencional de sua época, via profundamente o sofrimento humano não como punição cruel ou falha imperdoável, mas como mensageiro essencial e indispensável da alma, um alerta visceral e inegável, um chamado urgente e inadiável de que algo fundamental em você clama desesperadamente por transformação profunda e inevitável, por reconhecimento honesto e integração completa. A dor intensa que você tanto desesperadamente teme enfrentar, que faz absolutamente de tudo para evitar a qualquer custo, é, na verdade, essencial, um parto doloroso, mas necessário de si mesmo, o nascimento inevitavelmente doloroso, mas absolutamente necessário do seu eu autêntico e integral. Ela anuncia imperiosamente com urgência inegável que algo obsoleto dentro precisar inevitavelmente morrer completamente, desfazer-se totalmente, desintegrar-se absolutamente, para que o novo promissor possa finalmente nascer plenamente em toda a sua potência libertadora, em todo o seu esplendor transformador. E é precisamente nesse luto aparentemente silencioso, mas profundamente transformador, nesse processo sagrado e misterioso de morte e renascimento interno, que você começa finalmente a vislumbrar claramente quem realmente é em sua essência, imutável, além das múltiplas camadas sufocantes de condicionamentos limitantes e expectativas opressivas que sistematicamente sufocaram sua verdadeira essência luminosa durante tanto tempo precioso de sua existência. Não existe absolutamente renovação verdadeira sem morte necessária do obsoleto. Não existe metamorfose completa sem dissolução total e irreversível. Não existe glorioso amanhecer sem a escuridão absoluta e aparentemente interminável que o precede inevitavelmente. Permita-se corajosamente atravessar a noite escura da alma, com coragem inabalável, para descobrir o amanhecer radiante e transformador que aguarda pacientemente do outro lado do sofrimento. Observe atentamente como cada tentativa desesperada de suprimir artificialmente sua dor legítima só amplifica perigosamente seu poder destrutivo sobre você. Perceba claramente como a negação obstinada e sistemática de seus sentimentos naturais apenas intensifica drasticamente seu controle invisível sobre cada aspecto da sua vida. A emoção não adequadamente processada não desaparece magicamente como gostaria de acreditar. Ela permanece estagnada toxicamente em seu corpo físico, manifestando-se insidiosamente como tensão crônica debilitante, como doenças aparentemente inexplicáveis, como explosões inesperadas de raiva completamente desproporcional, como depressão silenciosa e devastadora que impiedosamente drena sua vitalidade natural. A mentira mais perniciosa e destrutiva que você ingenuamente acreditou é que existe uma maneira mágica de permanentemente evitar o sofrimento inerente à condição humana, que é realisticamente possível contornar completamente a dor natural,
inevitavelmente inerente ao crescimento humano autêntico. Esta ilusão perigosa tem te mantido perpetuamente preso em um ciclo interminável e destrutivo de fuga desesperada e evitação sistemática, desperdiçando irreversivelmente a energia preciosa e limitada que poderia estar conscientemente direcionando para sua evolução genuína e transcendência espiritual. O medo paralisante que sente constantemente da sua própria dor natural é infinitamente pior e mais destrutivo que a dor em si em sua realidade objetiva. É precisamente como um prisioneiro voluntário que prefere permanecer indefinidamente em uma cela escura, mas estranhamente familiar, a enfrentar corajosamente a luz inicialmente ofuscante da liberdade plena que existe abundantemente do lado de fora dos muros auto-infligidos. Seus medos aparentemente monstruosos são simplesmente sombras, grotescamente distorcidas e amplificadas, projetadas ilusoriamente na parede da caverna mental. Parecem monstros terrivelmente ameaçadores quando observados à distância através da lente do medo, mas quando finalmente os encara diretamente com coragem, revelam-se significativamente menores e substancialmente menos ameaçadores do que sua imaginação aterrorizada visualizou obsessivamente por tanto tempo. O custo emocional devastador de evitar sistematicamente seu sofrimento inevitável é astronomicamente maior e mais destrutivo do que o preço temporário de enfrentá-lo conscientemente com coragem e determinação. A energia vital preciosa que você desesperadamente investe em construir elaboradas defesas psicológicas, em manter cuidadosamente as aparências sociais, em esconder ansiosamente suas vulnerabilidades humanas, poderia estar sendo produtivamente canalizada para seu crescimento autêntico, sua criatividade natural, sua expansão espiritual. Compreenda definitivamente que sua dor legítima não é inimiga impiedosa a ser combatida obsessivamente, mas uma aliada incompreendida que tenta desesperadamente comunicar algo absolutamente essencial sobre sua jornada única de autodescoberta. Quando você finalmente abraça corajosamente seu desconforto natural, como um professor severo, mas absolutamente necessário, descobre surpreendentemente que ele contém precisamente as lições transformadoras que sua alma mais urgentemente precisa aprender neste exato momento crítico da sua existência. Não existem absolutamente atalhos mágicos no processo complexo de transformação pessoal profunda. Não existem pílulas milagrosas que possam convenientemente substituir o trabalho árduo e necessário de confrontar honestamente suas sombras mais temidas. Renasça, transforme-se. A individuação que Jung descreveu com tanta precisão não é um conceito abstrato para ser meramente contemplado intelectualmente. É o trabalho mais importante, mais crucial que você realizará nesta vida. É o processo doloroso, mas profundamente libertador de desfazer sistematicamente o que você equivocadamente acreditava ser, as definições limitantes que aceitou sem questionamento. É deixar morrer definitivamente a persona, essa elaborada máscara que você meticulosamente criou ao longo dos anos para ser aceito pelos outros, sacrificando sua autenticidade preciosa no altar da aprovação alheia, imolando sua verdade para receber migalhas de validação externa. Este processo dói infinitamente mais que qualquer rejeição externa jamais poderia. É mais devastador que qualquer crítica, mais perturbador que qualquer fracasso visível. É um desmonte completo da estrutura de identidade que você construiu laboriosamente ao longo dos anos, tijolo por tijolo, ilusão por ilusão.
Mas é precisamente nesse processo transformador, nesse desmoronamento necessário, que você finalmente deixa de depender desesperadamente da validação externa que sempre buscou, como um náufrago busca terra firme. Quando emerge do outro lado desta jornada ardorosa, desta travessia no deserto da alma, você não precisa mais vencer discussões para provar seu valor incontestável, nem parecer forte para esconder sua fragilidade natural e humana. Você simplesmente é, em sua totalidade, inegociável, em sua verdade irredutível. E quando isso acontece, quando você habita plenamente sua verdade sem reservas nem desculpas, nada externo tem mais poder absoluto sobre você, nenhuma opinião pode abalar seus alicerces. Você se torna a autoridade definitiva de sua imprópria vida, o soberano inquestionável do seu reino interior. Este é o verdadeiro poder pessoal que ninguém pode conceder ou retirar, a liberdade autêntica que transcende qualquer circunstância. O renascimento que tanto anseia não acontecerá quando tudo estiver perfeito externamente, quando finalmente alcançar aquela promoção, quando finalmente encontrar aquele relacionamento, quando finalmente conquistar aquele reconhecimento público. O renascimento acontece precisamente no momento em que você decide parar de esperar por condições ideais e mergulha corajosamente no trabalho interno de autotransformação. Este é o segredo que os verdadeiros mestres compreenderam. A transformação profunda não depende de circunstâncias externas favoráveis. Ela acontece apesar delas, através delas, e muitas vezes precisamente por causa dos desafios que elas apresentam. Cada crise, cada desafio, cada momento de dor intensa é um convite sagrado para o despertar, uma oportunidade preciosa para romper com velhos padrões que já não servem ao seu crescimento. Não existe libertação parcial, não existe despertar pela metade. A transformação verdadeira exige entrega total, compromisso absoluto, disposição para sacrificar tudo o que você pensava ser para descobrir quem realmente é. Não subestime a magnitude desta jornada, nem sua capacidade de empreendê-la. A mesma força que criou o universo pulsa dentro de você, aguardando ser reconhecida e liberada. O caminho da autodescoberta parece solitário, mas você não está sozinho. Cada ser humano que já viveu enfrentou esta mesma luta, este mesmo desafio de despertar para a sua verdadeira natureza. E quando você finalmente toma a decisão inabalável de empreender esta jornada, recursos inesperados surgem, guias aparecem, sincronicidades se manifestam, como se o próprio universo conspirasse para apoiar sua transformação. Este é o momento de romper decididamente com todos os comportamentos, crenças e relacionamentos que não honram sua verdade mais profunda, que não nutrem seu crescimento autêntico. Decida agora, comprometa-se totalmente. Acordar para esta realidade transformadora não é um evento mágico ou místico que acontece repentinamente como um raio em céu azul. É uma escolha deliberada e corajosa que precisa ser feita conscientemente, todos os dias, a cada momento, sem exceção ou justificativa. É encarar frontalmente o que sente, sem filtros ou disfarces, sem a muleta confortável de culpar o mundo ou os outros por suas feridas profundas, por seus traumas não resolvidos. Quando você finalmente compreende com clareza cristalina seus gatilhos emocionais, que disparam reações automáticas, identifica seus padrões repetitivos de comportamento que te mantêm preso nos mesmos ciclos destrutivos e reconhece profundamente suas feridas fundamentais que clamam por cura, o outro perde instantaneamente o poder devastador de te destruir com palavras ou ações, de te desestabilizar com um simples gesto ou olhar. Você continua sentindo intensamente, continua sendo humano em toda a sua complexidade emocional.
mas não se afoga mais no tsunami de emoções que antes o devastava completamente. Sofre, mas não se perde irremediavelmente na dor que antes parecia interminável. Essa é a verdadeira imunidade emocional pela qual você secretamente anseia há tanto tempo, o verdadeiro poder que sempre buscou em lugares errados. Viver na superfície da consciência, nas camadas mais externas do ser, é estar constantemente à mercê de qualquer onda que se aproxima, por menor que seja, vulnerável a cada flutuação do ambiente. Mergulhar nas profundezas do ser, descer às camadas mais profundas da sua psique, é encontrar finalmente o silêncio restaurador que cura, a estabilidade inabalável que sustenta, o poder autêntico que sempre esteve dentro de você, aguardando pacientemente ser descoberto e reclamado, como seu por direito. O momento é agora, não amanhã, não em algum futuro hipotético quando tudo estiver perfeito. A decisão é exclusivamente sua e de mais ninguém. O que você escolhe definitivamente: continuar fugindo de si mesmo, perpetuando o ciclo de sofrimento, ou finalmente enfrentar sua verdade libertadora com coragem absoluta? Cada momento de adiamento é uma escolha ativa pela estagnação, pela continuação do sofrimento que já conhece. Cada desculpa que inventa para postergar o inevitável confronto consigo mesmo é apenas mais uma forma sofisticada de autossabotagem. O universo já colocou diante de você todos os sinais de que precisa: a exaustão crescente, os relacionamentos que não florescem verdadeiramente, a sensação persistente de vazio que nenhuma conquista externa parece preencher completamente. Estas não são coincidências aleatórias. São sinalizações claras de que chegou o momento inadiável da grande transformação. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar mesmo com medo. O poder não está em nunca ou cair, mas na capacidade de levantar-se a cada queda, mais forte, mais sábio, mais determinado. A verdadeira liberdade não consiste em poder fazer tudo o que deseja, mas em desejar conscientemente o que realmente importa. A decisão que toma agora reverberará por toda a sua existência. Escolha sabiamente, escolha corajosamente, escolha o caminho da verdade, por mais desconfortável que pareça inicialmente. O tempo da fuga acabou. O momento do confronto definitivo chegou. Não há mais para onde correr. Não há mais onde se esconder de si mesmo. Encare sua verdade. Abrace sua sombra. Reclame seu poder. Transforme-se agora. O universo inteiro está esperando para testemunhar seu despertar, para celebrar seu renascimento, para acolher sua verdadeira expressão. Você carrega dentro de si sementes de potencial extraordinário que só poderão florescer quando finalmente abandonar o medo paralisante que tem controlado sua vida. Cada dia que você adia essa decisão é um dia roubado da vida que poderia estar vivendo, da pessoa que poderia estar se tornando. Não há mais tempo a perder, não há mais energia a desperdiçar em hesitação. Este é o momento decisivo em que você se compromete irrevogavelmente com sua própria evolução, com sua própria verdade, com seu próprio despertar. Tome essa decisão como se sua vida dependesse disso, porque de fato depende, não uma vida meramente existencial, de sobrevivência pálida, mas uma vida vibrante, autêntica, plena em suas possibilidades infinitas de expressão e experiência. O chamado para despertar ressoa em cada célula do seu corpo, em cada pensamento da sua mente, em cada movimento da sua alma. Você pode continuar fingindo que não o escuta, mas ele se tornará cada vez mais ensurdecedor até que seja impossível ignorá-lo.